nosso querido amigo José Bruno Maciel de Lima, que vai falar sobre a teoria dos elos. Seja bem-vindo, Ageu. A palavra é sua. Obrigado, obrigado. Solicito o nosso irmão que fala para ver se ele projeta aí a apresentação, que daqui eu não consegui. Pronto. O nosso bate-papo hoje vai ser rápido, né? Sobre a teoria do elo. Muita gente não sabe o que é isso, muita gente já sabe. Quem já sabe é bom que vai me auxiliar nesse trabalho. Quando a gente fala na teoria do elo, a gente pensa logo em outra coisa. Do próximo, Stefão. Elo, a gente pensa em quê? Corrente, anéis, união de pessoas, coisas, conexões, ligações, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai falar, certo? Mostrar algumas coisas que foi colocado esse nome, essa teoria do elo, que nós vamos ver no desenrolar desse trabalho. Vamos lá. Vamos lá? Pode passar, irmão. Aí, teoria do elo também é conhecido como a teoria do link, né? Eu vejo esse trabalho, esse assunto de extrema importância, né, para todos nós, principalmente para aqueles que atuam diretamente com atendimento ao público, certo? Porque esses é que eles têm capacidade de ver o que é que está acontecendo nessa tal teoria do elo. Próximo. Aí a teoria do elo, a gente falando aqui no trevo, o que é que tem a ver com cachorro, né? Mas é isso mesmo. Essa teoria do elo, ela mostra quando tem a violência interpessoal, que é ligado diretamente ao maus trato dos animais. Então, esse maltrato dos animais, ele forma, muitas vezes, esse elo, não é? Por isso que a teoria do elo, com a parte de violência em pessoas, principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis. Próximo. Aí nós vemos esse caso. Aí temos uma criança, uma mulher, um idoso, né? E o animal. Né? Então, nós vemos esses quatro elos, né? Que eles se entrelaçam entre si. Aí sempre tem vários trabalhos onde tem essa ligação, né? Entre maus tratos dos animais com criança, mulheres e idosos. São aquelas partes mais vulneráveis, né? E normalmente acontece isso no ambiente familiar, né? Dentro do ambiente familiar. A gente extrapola até um pouco, muitas vezes, dentro da própria família, aí pode ser dentro de um condomínio, dentro de uma vizinhança, quando não é condomínio, aquela parte ali, mas sempre tem alguma coisa de ligação sobre aquilo que está acontecendo. Vamos lá, irmão. Aí, quando a gente fala, a gente vê aí ó, um animal, um cão maltratado e o rosto, né, de uma mulher também espancada e ela pedindo silêncio, que não se fala. Ela tem medo de falar sobre isso. E essa teoria surgiu nos Estados Unidos. Foi um trabalho do FBI, né, que estabeleceu essa conexão entre a crueldade contra animais, né, e a violência interpessoal contra seres humanos, principalmente aqueles mais vulneráveis, como eu já falei antes, mulheres, crianças e idosos. E, inclusive, eles têm um trabalho, tem uma listagem de pessoas que maltratam animais, né? Eles têm uma relação, e quando tem algum caso de maltrato dessas pessoas mais vulneráveis, o primeiro ponto que eles vão buscar é se naquela região ali onde aconteceu o fato, se existe alguém que já tem o nome naquela lista de violência contra os animais também. Entendeu? Vamos lá no próximo. Próximo. Então, vamos ver essas conexões. A teoria sugere que a violência doméstica
não se limita apenas aos membros da família, mas também pode ser observado aos maus tratos dos animais de estimação. É o que eu já vinha falando antes. Por que isso acontece dessa forma? Por exemplo, tem uma casa que, vamos botar, uma mulher tenha um cão, né? E o agressor, ele começa agredindo o animal para atingir emocionalmente aquela pessoa, pode ser uma mulher, uma criança, o que é que seja, entendeu? Então, é essa ligação, é por isso que dá esse nome. Esse ciclo. Com base nessa teoria, o agressor que maltrata animais tendem a apresentar comportamentos violentos também, né, com as pessoas. Então, a identificação do maltrato dos animais pode servir, né, como indicador de que outras formas de violência estão ocorrendo no mesmo ambiente familiar. E, muitas vezes, numa região, não só dentro do ambiente familiar, a região. O campo de atuação. Essa teoria é usada somente por profissionais das áreas de saúde, assistência social, a área veterinária, né? Por exemplo, nos casos de agressões, vão para onde? Em profissionais de saúde, que é nas UPAs, nas emergências, né? Assistências sociais, é onde muitas vezes as pessoas vão procurar socorro, e veterinários, que normalmente os animais que são agredidos é levado a uma clínica veterinária, e até no trabalho, na anamnese, a conversa que tem que ser feita, é visto que não é só esses animais que estão sendo agredidos. Aí é que a gente pega. E com esse treinamento, né, pode ser usado também pela equipe do TEV para identificar e intervir em situações de violência, pois esse fato pode também estar relacionado a trauma de outras encarnações ou de obsessões. E muitas vezes a gente observa um caso físico agora, mas a gente vê o que é que motivou aquilo. Pode ter sido de encarnações anteriores, certo? Ou, no caso de obsessões. Então, esse é um trabalho que tem de começar a ser estimulado, desenvolvido. Agora, segundo estudos, a maioria dos casos de violência contra grupos vulneráveis, como mulheres, crianças e idosos, encontra dentro do lar, nos ambientes familiares. A partir disso, devemos considerar os atuais conceitos de família multiespécie. Aí é que está. É onde entra o agressor. Essa família multiespécie é que muita gente considera aquele animal, né, de estimação dele, como um membro da família. E quando ele considera como membro da família, a pessoa, o dono do animal, o tutor, como é chamado também, ele se torna mais vulnerável, entendeu? Porque a pessoa, quando agride aquele animal, muitas vezes é como se tivesse agredido um filho daquela pessoa, né? E aí é uma forma dele atacar aquela pessoa que ele quer agredir, de vez ele agredir diretamente a pessoa, ele começa assim, pelos animais, depois vem as crianças, né? E quando a gente fala dessa violência, né, não é só muitas vezes não é só a parte física, tem até a parte violência também sexual que acontece, tanto com os animais, como somente em crianças. Vamos lá. Aí aqui está. Tem alguns estudos que foram feitos que observam que as taxas de ocorrência de violência por parceiro íntimo contra mulheres, né, e maus tratos dos animais. Nesse trabalho que foi feito, 25%, né, das violências ocorridas com mulheres foi feito por parceiros. E desses, 86% os animais dessa pessoa também sofreu violência. Já, esse aqui não foi aqui, agora já no Brasil, no Pernambuco, né, foi demonstrado que tem uma prevalência de 51% de maltrato dos animais, né, relacionado com mulheres vítimas de violência doméstica. Além disso, né, dentro desse complexo do elo, no ambiente familiar são demonstradas essas associações, né, os abusos mostrados dos animais, abuso infantil
e negligência contra os idosos. Vamos lá. Aí aqui eu vejo, como eu coloquei antes, a forma, né, na relação dos profissionais, como foi citado, da área de saúde, assistência social, veterinário, eu aí incluo ainda os profissionais, quando eu coloco o tribo sagrado, aí a gente coloca centro espírita, igrejas, essas instituições que fazem o atendimento. E muitas vezes nesse atendimento são observados casos que estão vinculados a essa teoria do elo. Certo? Então, tem que existir um fortalecimento da temática no interior das equipes de cada uma dessas instituições, assim como essa intersetorialidade, né, entre essas, todas elas. Né? Porque com isso aí tem que haver treinamento interno e em todos os envolvidos. Que a pessoa que quando acontecer um caso dele, ele tem que saber, ele vai estar em contato com quem? É ele que vai denunciar? Não, ele não pode, tem coisa que não pode se expor, nem pode expor à instituição. É a forma ele tem que ter os canais, né, que ele vai entrar em contato, onde existe, eu acho que já esse 0800, né, onde é feito essas denúncias, para que seja investigado e ver aquilo que está acontecendo. Certo? Aí é que está. Praticamente, eu falei uma coisa bem rápida, a gente vai continuar, a gente vai querer quebrar essa cadeira, duelo, né? Vamos lá, João. Né? Próximo. Romper essa corrente, né, da violência, ou o próximo, ou vai querer que a gente trabalhe com elos das correntes do bem, como a gente vê aqui no símbolo da ordem maçônica, né, como do trevo sagrado. As duas têm essa corrente em volta, né? Devemos trabalhar assim, com elo dessas correntes, para fortalecer esse trabalho do bem. E não deixar nunca, né, aquela parte das energias negativas, né, fique atuando. Era só isso. Eu falei que hoje era rapidinho, entendeu? Para ter tempo, se a gente der, para discutir o assunto. Obrigado. Tudo bem, mas eu acho que podia ter avançado um pouco mais, né? Uhum, Cada ponto desse merece realmente ser discutido, mas vamos tentar ver se conseguimos discutir isso, já que uhum. vamos ter bem mais tempo do que o normal para esse estudo. Então,